Bom, aqui eu vou mostrar uma outra falha que a gente pode estar encontrando nesse ambiente aqui, que é a falha de LFI, né? O que é LFI? LFI significa Local File Include, né? Ou seja, é a gente pegar um arquivo local ali da máquina. Se vocês derem uma pesquisada sobre esse tipo de falha, vocês vão ver que tem basicamente dois, né? Dois tipos de falhas, dois tipos dessa falha, que é o LFI e o RFI. O LFI, que é a que a gente vai ver aqui, igual eu falei, é a Local File Include. E tem a RFI, que é a Remote File Include. Só que essa RFI, ela praticamente não existe mais, certo? Porque as tecnologias hoje em dia de desenvolvimento web praticamente extinguiram essa vulnerabilidade. Só se o cara realmente quiser muito forçar essa falha para ela acontecer. Então eu não vou nem mostrar como que funciona a RFI, porque ela praticamente não existe mais. Só que ela funciona exatamente igual a LFI, só vai mudar ali o endereço para onde você vai apontar. Você vai entender melhor quando você entender como que funciona a falha de LFI. Então, se a gente brincar aqui no site e fuçando aqui, a gente vai ver que a forma como ele chama as outras páginas, como por exemplo a página de equipe, de serviço, de trabalho, é simplesmente alterando esse parâmetro page aqui, né? Então ele passa o page e o nome aqui do arquivo, que no caso aqui é service.php. É só isso que ele faz. A falha de LFI aqui, ela acontece quando eu consigo manipular essa função para buscar um outro arquivo, sem ser uma página PHP. Né? Então, por exemplo, aqui ele está buscando pela página service. Beleza, eu poderia filtrar isso daqui para ele buscar um outro arquivo para mim, né? Como, por exemplo, um arquivo padrão que a gente tem no ambiente Linux, porque a gente já sabe que esse servidor aqui está rodando um Debian, né? Se não me engano. Então é um servidor Linux. A gente poderia tentar buscar um outro arquivo Linux, né? Um padrão de arquivos é o /etc/password, que é justamente, quer ver? Deixa eu pegar aqui o meu terminal, vou logar como root. Eu pulsei errado, calma. Logar como root. Se eu ir na pasta etc aqui eu tenho vários e vários arquivos. Um desse arquivo é o passwd. Esse arquivo aqui, igual eu já mostrei, já falei sobre ele, é o arquivo de configuração dos usuários dessa máquina, né? Então, eu poderia tentar buscar ele, porque basicamente todo Linux vai ter ele. Então, eu teria que descobrir se esse servidor ele tem ou não esse arquivo. Eu posso simplesmente passar aqui, /etc /passwd. E olha só que interessante, aqui no próprio site ele já me retornou o arquivo, tá todo com uma visualização muito ruim, né? Eu poderia utilizar o burp para melhorar isso, por exemplo, eu dou intercept zone, faço a requisição novamente, o burp fez a requisição, eu vou jogar lá para o repeater, vou marcar intercepts off já, que já não me interessa, e vou trabalhar aqui no repeater. Se eu descer um pouquinho, tá aqui ó, todo o meu arquivo do etc/passwd. Essa falha aqui, ela consiste literalmente nisso. Você tem que descobrir quais arquivos tem dentro do servidor. No caso aqui, eu já poderia descobrir todos os usuários dessa máquina, né? Então, por exemplo, se eu descubro que esse host aqui, ele tem o SSH aberto, por exemplo, eu poderia, e descubro essa vulnerabilidade, eu poderia, por exemplo, descobrir quais usuários existem dentro dessa máquina, para eu estar eventualmente fazendo um brute force, já como eu já sei qual usuário que existe, aqui eu poderia fazer um brute force, né? Se eu der uma olhada aqui, o único outro usuário que existe dentro dessa máquina sem ser o root é o usuário administrator. Eu sei disso porque ele tem um bash aqui, ó. Todos os outros, eles não têm login, né? Então, esses outros aqui são usuários do sistema, né? Para funcionalidades do próprio sistema, como que é para fazer o Apache funcionar, fazer o MySQL funcionar. E também fica tudo junto com os usuários que são, de fato, usuários logáveis, né? Como o root, que por padrão, o usuário root é bloqueado de fazer login via SSH. Dá para você
permitir isso, só que por padrão é bloqueado. Só que aqui eu sei que tem um outro usuário, que é o administrator. Então, se eu fosse fazer, por exemplo, um brute force, eu já ia focar nesse cara aqui. Eu poderia sair caçando vários outros arquivos, né, para tentar identificar talvez arquivos vulneráveis, arquivos de configuração do Apache e basicamente qualquer outro tipo de arquivo aqui. Mas a falha de LFI, ela funciona basicamente assim. Ela serve para a gente buscar arquivos dentro do servidor. Então a gente tem que descobrir quais arquivos existem, quais arquivos não existem. Você pode pegar uma word list com vários arquivos padrões, arquivos que podem ou não existir e fazer uma verificação para ver se esse arquivo existe, tentar identificar arquivos de backup, por exemplo, arquivos contendo senhas, credenciais. A gente poderia tentar pegar o arquivo shadow, né? O que é o arquivo shadow? O que é o arquivo shadow? O shadow é um arquivo complementar ao PSWD, só que ele armazena as credenciais de login, né? Ou seja, as senhas mesmo, as hashes, ou seja, essa daqui é a senha do meu usuário root, aqui da minha máquina, dessa máquina aqui é da VM. Aqui eu tenho outro usuário, né? Eu tenho o usuário Messias e tem a senha dele aqui. Só que normalmente a gente não consegue visualizar esse arquivo, né? Porque somente o root pode chamar ele. Mas se o servidor estiver mal configurado, a gente conseguiria chamar. Aqui no caso eu também não consegui buscar. Mas essa é a ideia da falha de LFI. E qual que é a diferença do LFI para o RFI? É que aqui eu estou buscando arquivos locais, ou seja, arquivos que existem dentro do servidor vulnerável. O LFI, ao invés de eu passar o arquivo dentro aqui desse servidor, eu passaria um arquivo meu, por exemplo. Então, por exemplo, eu subiria aqui um site, né, um site malicioso, um servidor malicioso, e eu passaria aqui o meu link, né, http meu site do mal.com, meu arquivo do mal.php, por exemplo. Só que essa falha, ela não existe mais, né? Ela praticamente foi extinta, digamos assim. Mas, só para falar que vocês não conhecem, é assim que ela funciona também. Só que é muito raro, raríssimo você encontrar ela. Mas, enfim, então é basicamente assim que a gente consegue explorar e identificar uma falha de LFI.